Sim. Muito bem, o Léo é um nosso amigo querido, companheiro das nossas lives de terça e presidente do CELC, que é o Centro Espírita Luz e Caridade lá de Limeira, também é trabalhador da USE, e está conosco aqui hoje para com o tema O Roteiro. Léo, muito obrigado desde já, e a palavra é tua, meu amigo. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar nos recebendo, né? Essa oportunidade bendita de estar falando em nome da Seara do Cristo e possamos receber o alto, né? Essa prece maravilhosa do Haroldo, que já nos trouxe um pouquinho essa ligação com o que nós vamos falar hoje sobre o roteiro. E aí nós poderíamos pensar, mas o roteiro vai nos levar ao quê? Roteiro do quê? Né? Roteiro de um filme, de uma peça de teatro? Não, é o roteiro da nossa vida mesmo. Mas não é a vida normal, é a vida espiritual. É, de fato, é a evolução que nos espera, né? O que nós nos esperar dessa evolução espiritual e que possamos buscar essa perfeição, não é? Posso já daqui tocar, Paulo? Pode, né? Então vou ficar sem o É fone. contigo. Bom, Um abraço. para a Até gente já. começar a nossa reflexão de hoje, então, em cima de o roteiro, é o roteiro para que nós possamos buscar essa perfeição. E o trecho inicial, o texto inicial que eu trago para a reflexão, está lá no Mateus, no capítulo 5. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou, se preferir, perfeito como Deus é. Se nós fôssemos pegar ao pé da letra, o que será que Jesus queria ter nos falado? É uma palavra muito forte, porque ser igual a Deus, ou nós estaríamos rebaixando a Deus, ou nos elevando muito, né? E aí nós vamos falar, mas ser perfeito, nós conseguimos ser perfeito? A primeira reflexão é essa. Será que a perfectibilidade espiritual nos é permitida? O que será que Jesus quis dizer? Então é sobre isso que nós vamos trabalhar. Qual é o roteiro para entendermos esse sede perfeito do Cristo? Que o Cristo nos traz. Mas não é uma perfeição comum, é a perfeição de Deus. E nós pegamos então Jesus como nosso modelo, porque nós sabemos que Jesus é o caminho da verdade. Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, a verdade, pegamos então ali os seus conhecimentos e vamos trazer para o dia a dia, para as nossas reflexões. O que ele veio nos propor nesse sede perfeito, como perfeito é Deus, é que nós possamos mergulhar no barro carnal, mergulhar em nós, na nossa consciência, e encontrar o Deus interno, nosso Deus íntimo, que se encontra adormecido. O convite é que possamos, dentro das nossas capacidades e do nosso entendimento, romper pouco a pouco com a couraça grosseira que nós somos envolvidos e que dificulta a nossa caminhada. Então, quando nós pegamos essa fala do Cristo e trazemos para o dia a dia, sem pretensão de sermos igual a Deus, porque isso é impossível. Quando pegamos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já vai dizer que a criatura não pode ser igual a Deus, porque se assim o fosse, nós estaríamos trazendo Deus para a materialidade, estaríamos trazendo Deus como sendo nós, e não é esse o conhecimento que nós temos. Então, essa perfectibilidade, essa perfeição que o Cristo nos traz nessa mensagem, é uma perfeição relativa, dentro do que nós podemos ser, mas nos aproximando de Deus, nos espelhando a justiça de Deus, a bondade de Deus. Então, o convite é que nós possamos mergulhar no nosso íntimo e procurar o que de melhor nós temos, ativar a fagulha divina, ativar as semelhanças que nós trazemos de Deus, que não é fácil. E Jesus vem trazer que com essa questão, com essa fala de buscarmos a perfeição, que o caminho de todos nós é a transformação, é buscarmos nos transformar para melhor. Mas que isso leva tempo. Nós já sabemos que isso leva tempo. A nossa consciência, o dia a dia, vai nos mostrando como é difícil, como que temos dificuldade em entender e compreender esse mecanismo de propulsão, esse mecanismo que nos proporciona melhorarmos, buscarmos a perfeição.
mesmo que seja a perfeição que já esteja ao nosso alcance. E nós espíritas, a doutrina espírita nos traz a reencarnação como sendo essa mola, a fim de que possamos utilizar como ferramenta de buscar a perfeição. É o instrumento necessário para que possamos vencer os desafios. Mas aqui fica um questionamento. Nós temos o costume, nós espíritas, de imaginar que a reencarnação é a ferramenta de nos trazer a possibilidade de corrigirmos os erros do passado e muitas vezes os erros dessa vida. Às vezes falamos, bom, se eu não conseguir me ajustar nessa vida, eu venho outras para me ajustar. Mas nós não percebemos que, na verdade, a reencarnação é muito mais um peso do que um alívio. Porque se nós ainda estamos reencarnando aqui, ainda estamos nessa condição, é porque nós não estamos nos movimentando. Embora ela seja, assim, a ferramenta que nos leva a evoluir, que nos leva a progredir, ela é também, ao mesmo tempo, a ferramenta que nos mostra que nós não estamos caminhando e buscando a perfeição como Jesus espera. Nosso ritmo é mais lento. E aí Jesus vem e vai falar que o amor e o caminho é o que nos leva à verdadeira felicidade. E que a felicidade verdadeira não é aquela que nós imaginamos, é uma outra felicidade. Qual seria, então, a felicidade que Jesus nos traz, diz que nós iremos alcançar essa felicidade através da transformação, através do progresso? E na caminhada de hoje, eu vou trazer algumas vezes referência de Caibar Schutel, a fim de que nós possamos compreender de uma maneira mais fácil o que nós buscamos na noite de hoje. Então, quando nós buscamos a questão da felicidade, Caibar vai dizer exatamente assim: é feliz quem não sofre, pois a felicidade é o estado de espírito daquele que está satisfeito com o que é e o que tem. Ser feliz é capacidade de todo encarnado, mas a maioria recusa desenvolver. Então, ele já nos traz aqui que a felicidade que nós vamos alcançar dentro da nossa transformação, e nós vamos entender o que é essa transformação, é justamente quando nós estamos satisfeitos com tudo aquilo que nós temos. Com tudo aquilo que nós temos. Será que somos nós satisfeitos? Será que por algum momento, nessa semana, nesse mês, ou talvez no dia de hoje, nós tenhamos olhado para algo e falar, isso poderia ter sido um pouquinho melhor, isso poderia ser um pouquinho diferente? Se nós fizemos isso, é porque nós não estamos completamente satisfeitos. Então quer dizer que nós ainda não encontramos a felicidade. Porque a felicidade é aceitar tudo o que temos, com alegria, satisfeito por ter. E a segunda parte que ele nos traz é que todo encarnado tem essa capacidade de ser feliz, mas é preciso desenvolver. Então temos a felicidade dentro de nós e nos falta desenvolver essa felicidade. Então é preciso esforço. E Caibar vai dizer na sequência que a felicidade sempre vai estar relacionada ou condicionada ao outro. Nunca eu vou conseguir uma felicidade me isolando, não tendo relações com a sociedade, não tendo convívio. Pelo contrário, que essa felicidade está totalmente condicionada às relações que eu tenho com o outro. E vai trazer mais. Que não adianta eu buscar aquilo que deu certo no outro, aquilo que o outro traz como modelo, e achar que esse é o modelo correto. Porque cada um de nós se encontra num estágio, e as bases que nós precisamos criar é justamente para esse momento. Quando nós pensamos numa semente, ela precisa criar as raízes, criar a sua base. E a cada vez que nós retornamos, cada vez que nós reencarnamos, são essas bases que nós precisamos, então, descobrir em nós. Primeiro, trabalho no outro. O que ele está dizendo é, não é em nós a felicidade, o trabalho, é com o outro. Eu preciso ter a relação. E depois
desenvolver em nós as bases para que eu possa buscar essa felicidade através da atitude. Se é a atitude, aqui ele já nos mostra que não é algo fácil, é algo que vai demandar esforço. O esforço é uma ação além do que nós estamos acostumados. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Porque às vezes o que nos falta é olhar para nós, como se estivéssemos de frente ao espelho, e analisar as coisas boas que nós temos e praticá-las. Mas muito mais do que isso, olhar as coisas ruins que ainda nós temos que desenvolver, que nós temos que aniquilar no nosso íntimo. Porque as coisas boas já estão desenvolvidas, já caminham ali para o costume, já estamos modelados dentro dessas coisas boas. As coisas ruins não. Então são elas que nós precisamos nos alertar. E a todo momento refletir se de fato o que nós entendemos como sendo bom, como sendo o bem, do homem de bem, de fato é. Se eu colocando e aplicando no outro, eu conseguiria ter um resultado positivo. Conseguiria fazer o outro feliz e sentiria feliz também pelo outro. São essas duas balanças que nós precisamos fazer. Pegar as coisas boas que nós temos e aplicar no outro e analisar se o outro é feliz com isso. E depois pegar as coisas ruins que estão em nós e modificar. Parece simples, mas nós sabemos que é complicado. E que se nós falássemos, bom, mas isso que o Leonardo está falando é algo que nós já sabemos, já estamos trabalhando, nós espíritas estamos cansados de saber, de ouvir isso, a tal reforma íntima, a necessidade de melhora. Então não vamos pegar o homem de bem, seria o homem ideal. Vamos pegar o verdadeiro espírita, quando buscamos lá no capítulo 17, no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec vai nos trazer. Reconhece-te o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações más, suas más inclinações. Temos feito muito esforço. Ele coloca que para a nossa transformação moral se faz necessário esforço. Então, paramos aqui para refletir. Eu estou me achando melhor, e de fato eu estou melhor, porque eu estou me esforçando, ou é algo que está sendo natural? Porque aqui ele fala que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, porque nós ainda não estamos na qualificação de adquirirmos esse controle total dos nossos sentimentos, das nossas sensações. É preciso esforço. E nós achamos que essa transformação é natural, ela vai caminhando, sem esforço. Eu sou espírita, então eu já melhorei. Já consegui identificar as coisas ruins, já melhorei, já corrigi. Será? Quando Kardec nos traz que é preciso esforço para transformar a nossa moral, e aqui é a moral, é modelar uma nova moral, ele nos traz que é preciso esforço, empregar esforço, colocar trabalho, suor, dedicação, muitas vezes lágrimas. Estamos fazendo isso diariamente na nossa vida para transformar? Quem de nós tem se esforçado verdadeiramente no sentido da palavra? Temos conseguido controlar nossas más inclinações? Mesmo que não seja todas, mas temos conseguido já? Ou deixamos passar? Às vezes cometemos um deslize ali. Então, se nós cometemos algum deslize, nós precisamos pensar nesse roteiro que nós vamos trazer. Pensar nessa necessidade de esforço em se transformar. E eu vou mais uma vez buscar Caibar para nos ajudar. Por onde nós começaríamos então essa transformação? Nós buscamos na doutrina a transformação, precisamos fazer a reforma íntima, reformar os nossos pensamentos, as nossas ações. Mas como? É uma obra tão grande, é uma mudança tão grande. Por onde começar? Então nós vamos trazer uma passagem de Caibar Schutel, ele vai nos falar como começar, como deve ser esse processo de início. E ele vai falar a reforma íntima, a transformação. O espírita fala muito em reforma íntima, mas
eu tiro muito por mim. A gente fala em reforma íntima, mas eu acho que a gente não entende muito bem essa questão de reforma, né? A gente acha que é reforma de casa, reforma de carro, né? Reformar um carro. Então vamos pensar em transformação íntima. É pegar algo e mudar, transformar do que ele era, mudar a sua essência, melhorar. E ele vai trazer a transformação, constitui-se de atos isolados no dia a dia, levando-o a melhorar-se nas mais variadas atitudes, para depois alterar sua conduta, tornando-a cada vez mais próxima do comportamento cristão. Então aqui ele traz um texto importante, valiosíssimo. Primeiro ele vem trazer que a transformação, que a reforma, ela é feita em atos isolados. Então não adianta eu querer sair reformando, mudando de uma hora para outra. São atos isolados, são pequenos atos. A transformação precisa acontecer de forma homeopática, em pequenas doses, dia a dia, todo dia. Então, uma atitude de manhã, uma atitude na hora do almoço, uma atitude boa à noite. Começar devagar. Não é imaginar ser o dia todo bom. Não é não imaginar nada, cometer nenhum deslize. Nós vamos cometer. Ainda estamos nessa condição. Então, o que nós estamos falando aqui é olhando para Caibar. Bom, mas voltamos. Então, olhando para Caibar, eu preciso praticar atos isolados diariamente, constantemente, a fim de que eu consiga alterar a minha conduta. Eu vou como se fosse um exercício, praticando, 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 e aí quando eu vejo, eu consegui alterar a minha conduta. E aí sim eu consigo me aproximar de um comportamento cristão. E aí muitas vezes falamos em comportamento cristão, imaginamos ser um comportamento bom. Mas se nós olharmos a letra, o cristão é do Cristo. Então é um comportamento do Cristo, trazendo o modelo do Cristo. Então, a todo momento, nas pequenas atitudes, nos pequenos atos, eu tenho que imaginar sendo Cristo. Como que o Cristo faria? Como se fosse uma peça teatral mesmo. Como se nós incorporássemos o Cristo. Então, a situação chega para nós e nós vamos responder como se fosse o Cristo. Agir como se fosse o Cristo. Como se perdêssemos as nossas características, a nossa personalidade. Quando nós falamos desse comportamento cristão, é agir como Cristo. Em todo momento, diariamente. Então, quando nós pensamos em agir isoladamente, a gente começa a ter uma visão um pouco diferente. E as coisas parecem ficar um pouco mais fáceis. Agora nós vamos prestar atenção em alguns atos do dia a dia. E não mais na vida toda, porque eu não estou conseguindo passar o dia todo me transformando. Serão os pequenos atos. E aí, trazendo referência ao título de hoje, e o que vai nos dar o norte para a nossa reflexão principal, Chico nos trouxe, já entendendo essa dificuldade que nós temos de compreender a nossa transformação, a nossa elevação, Chico Xavier, enquanto encarnado, nos trouxe, nos deixou um roteiro de 20 itens simples que nós deveríamos fazer e praticar diariamente a fim de nos transformar. Mas lembrando que desses 20 itens, um ou dois nós vamos encontrar diariamente. Então não é algo tão complicado. É esse o exercício. Então, quando eu escolhi o título O Roteiro, era justamente para chegar no roteiro que Chico nos deixou. Mas ele também nos destacou. Para conseguir trazer esse roteiro para a nossa vida, para o dia a dia, nós precisaríamos analisar, policiar o nosso pensamento, as nossas palavras e as nossas ações. É o que eu chamo de PPA, pensamento, palavra e ações. E nós vamos trazer, então, os 20 pontos que ele nos trouxe e refletir sobre ele. São pontos simples. Primeiro, ele nos traz executar alegremente
as próprias obrigações. Nós sabemos que nós temos obrigações diárias a serem cumpridas. Querendo ou não querendo, precisamos cumprir, precisamos executar. O que é melhor? Eu executar com alegria, com felicidade, ou com tristeza, reclamando? Então, o primeiro convite que ele nos traz é, dentro das obrigações diárias, faz com alegria. Não tem como não fazer. Se não tem como fazer, vamos jogar um clima de alegria, de contentamento, de gratidão, não é? Precisamos ser gratos, sentir que a vida nos fornece aquilo que precisamos. Primeiro passo. Simples, né? Então, recebemos ali a nossa obrigação, acordamos. O que nós temos que fazer? Nós somos obrigados, querendo ou não querendo, temos que fazer. Façamos com alegria. Simples, não é? Mas não fazemos. Segundo, silenciar diante das ofensas. Quando eu vejo esse roteiro que Chico nos deixa, eu fico pensando, Chico não pegou isso analisando os outros. Muito pelo contrário. Quando ele pensou no roteiro, com toda certeza, ele falou, bom, eu, Chico Xavier, preciso de um roteiro para me manter ou para progredir. Né? Manter no nível espiritual que ele já tinha. Ou melhorar, progredir como espírito. Então ele vem e traz um roteiro. Então, quando eu vou pensando nesses itens, eu vou imaginando o Chico passando isso diariamente. Porque às vezes a gente olha o Chico e fala, bom, ele não passou nada disso. Passou muito pior do que nós. E mesmo passando em situações mais complicadas, a gente vê a simplicidade das respostas e das reflexões que ele nos pedia. Silenciar diante das ofensas. Quando alguém nos ofende, nós já queremos logo devolver, logo dar o troco. Então o que ele nos pede aqui? Que não. Deixa isso passar. Silencia. Mesmo que ainda lá dentro nós não consigamos estar calmos. Mas silencia. Não fala nada. Isso vai passar. E melhor do que isso, agradeça por você não ser a pessoa quem está ofendendo. Nessa oportunidade, nós estamos apenas sendo ofendidos e não o ofensor, que já é um grande avanço. Então veja que simples. Em vez de ofender, em vez de dar o troco, eu silencio, eu me calo, mesmo que isso mexa comigo, mas evita o confronto. Depois ele vai nos falar, esquecer o favor prestado. Muitas vezes fornecemos um favor, prestamos um favor, e nós esperamos ali a gratidão de alguém. Nós esperamos alguém agradecer, não é? E nós ficamos a todo momento lembrando, eu fiz isso a fulano, eu fiz isso a ciclano. Não, esqueça que o sentido da caridade é apenas demonstrar o amor. Por que é que eu quero receber um obrigado de alguém? Por que é que eu quero estar lembrando a ajuda que eu forneci? E quando eu fiz de coração. Foi um sentimento verdadeiro. Ou será que não foi? Ou será que quando nós prestamos o serviço, nós estávamos pensando numa troca? Porque se nós pensamos em troca, não valeu de nada. Se nós fizemos para o bem, é uma caridade. E a caridade não precisa ser demonstrada entre nós e Deus. E nós, quantas vezes ficamos falando, mas eu ajudei, mas eu prestei um serviço, não é? E aí ele vai trazendo a sequência. Exonera o amigo de qualquer gentileza convosco. Como quem quer dizer, se fez algo de bom, um amigo, não espera que ele vá agradecer ou retribuir, não. Toquemos a nossa vida. Ajude as pessoas sem cobrar nada. Porque nós sabemos que quando nós estamos ajudando, de coração, desprendido de tudo, de todos os sentimentos inferiores, deixando apenas o amor transbordar, nós estamos evoluindo. Já é um processo da evolução. Quando eu consigo fazer a prática do bem, sem esperar, sem buscar a recompensa no outro, eu já estou evoluindo. Aí ele vai nos trazer, emudeça
a nossa agressividade. Lá atrás ele pede para que as ofensas a gente silencie. Agora ele fala para a gente emudecer as nossas agressividades. E diante de tantas coisas que acontecem no dia a dia, nós vamos perdendo a nossa paciência e vamos começando a criar agressividade dentro de nós, que é o acúmulo de energia. O que ele vem falar é, emudeça, acalme essa agressividade, porque se a gente analisar a agressão, ela só nos prejudica. Então o que ele fala, emudeça, controle as palavras, controle o nível de energia que nós vamos depositar nas nossas atitudes. Emudecer é controlar a agressividade. E às vezes nós achamos que, vamos extrapolar, e depois que extrapolar a gente vê o que faz. Não, emudeça. E quando nós olhamos para Chico, será que nós imaginamos ele agressivo? Mas com toda certeza era uma luta constante que ele tinha. Por isso ele coloca. Na sequência, o item 6, ele vai colocar não condenar as opiniões dos outros, as opiniões divergentes. E como nós realmente sabemos, nós não sabemos de nada. Será que de fato as nossas compreensões verdadeiras estão corretas? Às vezes temos tanta certeza que a coisa é certa, que os nossos olhos se fecham para as outras coisas, mesmo estando errado. Quando eu olho atitudes minhas de 2, 3, 4 anos atrás, que eu trazia como verdade, mesmo dentro da própria doutrina, quando a gente olha hoje, a gente fala, não é nada disso. Ou não era dessa maneira. Então é preciso aceitar e não condenar. Não somos perfeitos. Todos nós carregamos erros, equívocos. Cada um está num nível, como nós já falamos. Será que podemos nós começar a julgar qual é certo, qual é errado? Será que eu já tenho a capacidade de me auto-julgar? Será que eu tenho um conhecimento tão grande a fim de compreender as verdades que eu falo? Então não vamos criticar o outro. Vamos ter paciência para que a verdade cada vez mais seja mostrada, que possamos colocar luz diante das nossas necessidades. O próximo item que ele coloca é abolir as perguntas maliciosas, desnecessárias. Então, quando nós recebemos ali uma pergunta mal intencionada, quando nós ouvimos uma pergunta mal intencionada, que vai nos incomodar ou incomodar alguém, possamos acabar ali mesmo. Que isso não nos afete, que nós não passemos para frente. Quantas vezes, nas perguntas maliciosas, nas indiretas que nós recebemos, nós nos portamos totalmente o inverso. Foram 7 itens até aqui, eu acho que são 7 itens, e se nós analisarmos, são itens fáceis, que nós passamos por isso diariamente. Que deveríamos analisar de uma maneira muito mais fácil, já deveríamos estar realizando isso, essa postura. Porque aqui nós não estamos falando de mudar a nossa postura, nós estamos falando, nesse momento, de pensar nos nossos atos. Nós ainda não estamos falando de nos modelar e isso ser uma prática normal e natural para nós. Não. É pensar. Pensamento, ação, palavras. Nós ainda sentimos a raiva. Nós ainda sentimos a irritação. Nós ainda sentimos ali a vontade de estourar, de colocar os sentimentos para fora. O 8º item, repetir ensinamentos e informações, sem qualquer azedume, sem qualquer reclamação. Às vezes nós vamos lá e explicamos alguma coisa, a pessoa não entende. Ela pergunta de novo. Nós vamos lá e explicamos de novo. A pessoa pergunta, olha, não entendi. Nós nos irritamos, nós evitamos falar com a pessoa, você não entende. Ele fala que não. Se a pessoa vem buscar informação, já temos que estar com alegria, porque ela já está querendo aprender, ela está interessada em saber. Então nós temos que receber e ensinar com alegria. Repetir quantas vezes forem necessário. Porque às vezes essa pessoa
está sendo utilizado de ferramenta a fim de que nós possamos repetir aquilo que nós mais precisamos ouvir, mais precisamos escutar. Então, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, a pessoa vem querer aprender, a gente não quer nem passar o que nós sabemos. Então ele vem pedir paciência e que possamos agradecer ao alto pela oportunidade de sabermos falar do assunto. Porque quantas pessoas não compreendem dentro da vida, dentro da doutrina, dentro de qualquer situação? Quantas pessoas não compreendem a situação em que ela está inserida? E se nós já conseguimos explicar, é porque nós já entendemos de forma diferente. Já colocamos luz ali diante do que nós estamos procurando. E por que não clarear o caminho do outro? Por que não tentar mostrar qual é o melhor caminho? E na sequência ele coloca: treinar a paciência constantemente. E nós estouramos fácil demais. Não somos pacienciosos. O dia a dia nos traz desafios cada vez mais intensos e esquecemos que estamos nós ainda entre provas e expiações. Perdemos a nossa fé, não acalmamos o nosso coração. Então aqui o que ele nos pede é a paciência, entender que mesmo a felicidade eterna não é eterna, porque nós não compreendemos ainda essa felicidade. Tanto a felicidade como a tristeza são algo passageiro, não são eternos. Às vezes estamos muito felizes, constantemente felizes. Por algum momento, somos abatidos e atacados pela tristeza. Porque nem toda alegria e nem toda tristeza dura para sempre. Porque nós precisamos vivenciar experiências. Nós precisamos estar nesse ciclo de alegria e de tristeza, para valorizar a alegria quando estamos na tristeza e a tristeza quando estamos na alegria, ambos nos trazendo ensinamento. E nós desprezamos. Queremos a felicidade a qualquer custo. E esquecemos que essa felicidade e essa tristeza é o que nos traz os ensinamentos mais belíssimos da vida. É analisar a situação que nós estamos, com paciência. Porque se eu não tiver paciência, eu não vou ter proveito. No 10º item, ele vai nos falar da necessidade de ouvirmos fraternalmente as mágoas dos companheiros que vêm trazer até nós as dores. Então, quantas vezes chega até nós um companheiro de caminhada, ou às vezes uma pessoa que nós nem conhecemos, que precisa de ajuda, que precisa falar, e ao invés de nós escutarmos, nós vamos falar dos nossos problemas. Ah, mas o seu problema perto do meu é muito pequeno. Ah, mas comigo acontece isso, isso, isso. Nós não temos compaixão de escutar aquele que quer falar. Então, o que ele vem falar? Possamos praticar a fraternidade com o outro, escutando. Ele não fala que nós precisamos dar resposta, é ouvir. Quantas pessoas precisam apenas falar? E se nós precisamos falar, vamos falar. Mas quando chegar até nós a oportunidade de ouvir o outro, que através da história do outro, do sofrimento do outro, eu aprendo também. É pegar a dor do outro e trazer para mim, para a minha vida. É sentir, ter empatia pelo outro, perder alguns momentos do dia, disposto a ouvir o outro. Porque muitas vezes queremos nós ser ouvidos, mas a recíproca não é igual. E nesse desespero louco, quando alguém chega pedindo ajuda, ao invés de nós ajudarmos, queremos ser ajudados. Tenhamos compaixão. Aceita que o outro também precisa. Aceita que às vezes a dor do outro é maior que a nossa. Próximo item é buscar um meio de ser mais útil. Então possamos sempre buscar um meio de sermos mais útil, sempre que puder. Vamos olhar o meio que nós estamos. Como eu posso ser mais útil? Como eu posso ajudar mais? Não é imaginar, do jeito que tá bom. Já estou ajudando. Não. Como eu posso ajudar mais? Estamos acomodados. E quando nós levamos isso para o Chico cada vez mais ele era mais útil. Buscava trazer mais utilidade para o que ele estava fazendo ali, para as obras. E aqui nós não estamos falando de doutrina, estamos falando de vida.
quando eu estiver no meio de uma situação entre pessoas, eu possa parar, analisar como eu posso ser útil a essas pessoas que estão aqui, às situações. Depois ele nos traz desculpar sem desculpas. Aqui já é uma dificuldade, porque às vezes, nas situações nós pedimos desculpa já nos desculpando, trazendo as justificativas. Você me desculpa, mas é porque eu estava assim, assado. Se eu cometi esse deslize é por causa disso, disso, disso. Não. Compreendamos que o nosso deslize é porque nós ainda estamos aprendendo. E se quando acontecer conosco, que também possamos entender e desculpar o outro, sem esperar as desculpas, sem trazer junto das justificativas textos longos. É falar, olha, errei, porque ainda trago essa fraqueza, estou buscando essa melhora. Mas não julgar. Muitas vezes nos julgamos e julgamos o outro. Então, quando ele pede desculpar sem desculpas, é que possamos ser sinceros conosco e com o outro, diante das nossas falhas, sem querer colocar a culpa em outra coisa, colocar a culpa em algo. Não dizer mal de ninguém. Aqui é o nosso desafio maior, né? Porque aqui ele não falou se é falar muito mal ou pouco mal. É não comentar nada a respeito do outro que não seja bom. Nem que seja, mas fulano de tal não está muito bem, fulano de tal fez isso. É falar um pouco do outro. Nós não temos esse direito. Nós não conhecemos a dor que o outro carrega. Nós não conhecemos a história íntima e verdadeira do outro. Às vezes passamos uma vida inteira ao lado de uma pessoa e não sabemos as mazelas que traz no espírito, as dificuldades que a pessoa coloca, que ela empenha, às vezes para viver um dia após o outro. E nós não conseguimos controlar a nossa língua, a nossa palavra, as nossas ações. Quem dirá o nosso pensamento? Pensar mal de alguém é instantâneo, é como se fosse algo natural. A dificuldade nossa é pensar o bem, pensar coisa boa. E é justamente por isso que o próximo item que ele nos traz é buscar o que os outros têm de melhor. É olhar para o outro, esquecer as coisas ruins, as dificuldades que o outro traz e achar o que de melhor essa pessoa tem. Quando eu olho para ele, o que eu consigo ler de bom? Ele tem algo ruim, mas ele tem coisas boas. Mas o que nós fazemos? Ao contrário. Ele tem algo bom, mas tem muitas coisas ruins. Não, eu esqueço as coisas ruins, porque está trabalhando as coisas ruins assim como nós. Então o convite é despertar para as coisas boas, para as coisas que nós olhamos que ilumina a pessoa. Possamos olhar aí, trabalhar isso, a fim de que o outro também encontre as coisas boas que nós já conseguimos desenvolver. O item seguinte, alegrar-se com a alegria dos outros. E aí nós vamos observar o outro tão contente, tão alegre por alguma conquista. Muitas vezes ficamos ali pensando, ele consegue, eu não consigo. Eu tentei, mas Deus não me ajudou. Não. Aqui o que ele traz é, se o outro está bem, fiquemos bem pelo outro, nos alegremos pelo outro, mesmo que ele não seja da família. Somos nós todos irmãos. E se nós ainda não compreendemos isso, tudo bem. O que nos pede aqui é que possamos compreender que a evolução é individual, porém é vivida no coletivo, como nós dizemos lá atrás. Como Caibar nos trouxe, a alegria está no outro. A nossa evolução a gente encontra no outro. Então, quando eu consigo me animar e me alegrar pelo outro, eu também já estou evoluindo um pouco. Não é? A conquista é pessoal, mas estamos no coletivo. Ninguém evolui sozinho. Então, que eu possa me alegrar pelo outro. Próximo item que ele nos traz. Não aborrecer quem trabalha. Imaginemos Chico lá trabalhando mediunicamente. Quantas vezes chegava algum aborrecimento? Situações, pessoas indesejadas.
Então, não aborrecer quem trabalha. Aí nós vamos lembrar de um velho ditado. Se não quer ajudar, não atrapalhe, não é isso? Às vezes nós falamos, tá tudo muito certinho. Eu vou lá para dar uma dificultada, né? Eu vou ali para estragar essa perfeição, não é? E ele vem falar, não aborrece quem está trabalhando. Deixa trabalhar. Seja suave. Entenda que trabalho é colaboração. Não é atrapalhar, dificultar, não é colocar pedras. É tirar as pedras, é colaborar com aquele que quer ajudar. O item 17 é ajudar espontaneamente. E nós esperamos o convite chegar até nós. Ou nós esperamos alguém falar, olha, eu preciso de uma ajuda, você me ajuda? Nós estamos vendo que a pessoa precisa de ajuda, que ela necessita de um auxílio. Então o que ele pede? Que possamos ajudar de forma espontânea. Precisou? Vou ajudar. Seja ativo, seja proativo. Não espere que o outro devolva um pedido para nós, a fim de nós possamos ajudar. Estendamos as mãos de forma voluntária, de forma espontânea. O Cristo fazia isso. Se nós olharmos os passos aqui, o passo a passo, nós vamos encontrar o modo cristão em todo o proceder. Depois ele traz respeitar o serviço alheio. Todo serviço no bem é bem-vindo. Às vezes nós olhamos o trabalho e falamos, mas o trabalho foi feito aqui e foi um trabalho muito ruim. A fulano de tal fez isso aqui, mas não está da maneira correta, não. Não vamos fazer tudo de novo, vamos passar por cima. Mas entenda, respeite. Cada um tem o seu momento de despertar. Então, eu queria falar, o respeito precisa ser constante. E todo trabalho com amor, ele vai encontrar a vontade do Pai. Então, mesmo que seja muito simples, às vezes queremos trazer uma complexidade. Respeita o trabalho do outro. Não é? Não tem melhor nem pior. Existe aquele que serve e o que não serve. Tudo bem. Existe o errado e o certo. Mas nós não temos a capacidade de julgar isso. Então, respeita o trabalho do outro. É recíproco isso. Depois ele vem trazer reduzir problemas particulares. Quantos problemas nós enfrentamos no nosso mundo íntimo, dentro da nossa casa, do nosso meio? São problemas nossos. Não é problema coletivo da sociedade social, são nossos, são particulares nossos. Será que todos eles são problemas? Será que todas as dificuldades que nós passamos realmente é motivo de briga, de sofrimento? Será que é um problema verdadeiro? Olhemos, estamos nós em provas e expiações. O que nós esperamos? Ter apenas alegrias? Não, é? Não, muito pelo contrário. São dificuldades mesmo. Então, será que nós encontramos as dificuldades como problema? Porque, na verdade, são soluções. São meios que nós encontramos de praticar aquilo que nós precisamos, de desenvolver. Mas nós achamos que é problema. Então nós vamos ampliando os nossos problemas como se de fato fossem problemas. E às vezes é insignificante. E nós damos muito valor. Trazemos isso para todo lugar que nós vamos, aborrecemos, enquanto deveria ser um momento de recolhimento íntimo, de compreender o que de fato é um problema, ou que de fato é uma oportunidade. Como eu disse, é particular. Nós temos que identificar isso. Então, ao invés de eu achar que minha vida tem muitos problemas, nós vamos compreender que não. Tem muitas oportunidades. E o último item que ele vai nos trazer para a reflexão, que é o 20º item, é servir de boa mente quando a enfermidade nos feriu. E aqui nós poderíamos pensar a questão da saúde, ter a boa mente, compreender, aceitar qualquer enfermidade, mas é também qualquer dificuldade. A enfermidade aqui não é só física, pode ser moral, qualquer dificuldade, e tenhamos boa mente para aceitar isso. Sermos resignados, não sofrer,
Todos os problemas um dia passam. Estamos aqui nós momentaneamente. Não vamos levar nada daqui. Como nós dissemos lá atrás, as alegrias e as tristezas passam. Os problemas também. Os sofrimentos não são eternos. Então, que possamos resolver da melhor forma possível. Que tenhamos uma boa mente para resolver as dificuldades, as enfermidades que chegam até nós. E finalizando o roteiro, Chico vai nos trazer, chegando quase próximos ao final também, Chico vai nos trazer uma chave ali importante para nós entendermos como buscar essa evolução diante do roteiro que ele nos traz. E aí ele vai dizer o seguinte, Chico falava isso, a paz em nós não resulta das circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Então, a paz que nós buscamos, a falta de problemas, a maior compreensão da vida, ou seja, a paz que nós tanto buscamos, que nós tanto almejamos, não está em circunstâncias externas. A prática está externa, está no outro, mas a paz está em nós. Não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade, de consciência, de dever bem cumprido. E aqui nos cabe, será que temos nós cumprido os nossos deveres conosco e com o nosso irmão? Ou será que temos fechado os olhos para os nossos erros? Temos sido indulgentes conosco e rigorosos e perversos com os outros? Temos usado a mesma moeda para entender o que em nós é erro e o que o outro traz de erro? Porque se nós fôssemos tão amorosos com o outro como somos conosco, se nós fechássemos os olhos para o erro do outro, dificuldade do outro, da mesma maneira que fechamos para os nossos erros, estaríamos nós cumprindo o nosso dever já. Não estamos falando em melhorarmos, estamos falando as nossas atitudes. Estamos falando em não identificar no outro. Isso é Chico que nos faz. Se nós conseguirmos já trazer esse dever bem cumprido no outro, nós vamos encontrar a paz que nós precisamos. E aí nós lembramos, bom, como falamos lá no começo, nós contamos com inúmeras existências. Passamos pelo processo da reencarnação, como nós sabemos, mas olhamos para ela como oportunidade. E agora aqui, nessa condição de dever não cumprido que nós trazemos, nós vamos ter que olhar para as encarnações como sendo a ferramenta de acúmulo de débito. Então, o que antes nos era apresentado como uma ferramenta de pagarmos aquilo que nós devemos, com os deveres não cumpridos, nós estamos acumulando débito. Então, veja que a encarnação ficou difícil, ficou complicada. Porque quanto mais eu venho, embora eu progrida, mas eu vou trazendo, acumulando débitos. É que a bondade divina nos permite o alívio. Mas se nós olharmos, evoluímos, progredimos, mas tanto quanto já era capaz, já éramos capazes de ter evoluído, temos colocado o esforço, como falamos lá no começo, então é preciso pensar pelo processo da reencarnação, que é algo que nós vamos lutar para cessar logo, para parar logo com isso, a fim de que nós compreendamos, já estamos capacitados para habitar outros mundos, mundos mais felizes, mundos ditosos. Então, os erros que nós vamos encontrando aqui é momento de olhar e ver a oportunidade de crescer, as dificuldades do outro. Olha para o irmão do lado, olha para aquilo que hoje nos chateou, uma oportunidade que nos tirou, então, a alegria do dia. Olha para isso, debruça sobre isso. Essa é a oportunidade que nós precisamos para avançar, para corrigir nossos erros.
São essas atitudes simples, às vezes uma atitude por dia, como o Caibar nos trouxe, são isolados dia a dia, que vai nos modelando, nos modificando, a fim de nós consigamos, então, a chegar ao modelo cristão, ao modelo desejado de um cristão, que é aquele modelo do Cristo, como falamos. E para finalizar, Joana de Ângeles tem uma passagem que chama Tarefa Urgente. E ela vai dizer o seguinte: somente a reforma íntima nos concederá a paz e a felicidade. Aqui ela já incluiu a felicidade, que tanto almejamos. E aí ela complementa: a mudança é urgente, mas compete a cada um de nós coragem para começar. Muito obrigado.